Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Juventude por 2-0, foi um jogo difícil de início, mas o Flamengo conseguiu se encontrar. Gols de Arrascaeta no primeiro tempo e Emerson Royal no segundo tempo. Assim o Flamengo fica na liderança com 50 pontos. Bom, fica comigo até o final para saber todos os detalhes. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos saber o que os comentaristas vão falar a respeito dessa grande vitória do Flamengo diante do Juventude. Então, bora pro vídeo, galera. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe o Brasil. Me parece que já está tudo bem com ele. Tomou uma joelhada involuntária do Igor Gomes, que era do São Paulo, e que fez o gol. E graças a Deus já está tudo bem com ele. O que não está tudo bem é com o Juventude, que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini, que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos, como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda, não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta para mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o de Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá para dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos o Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que... Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela espetacular, irmão. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo
o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo as contas. O Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Matemática. Vamos lá. Então, sabe quantos pontos tem o esporte? 11, certo? Ele precisa, pra não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Pra não cair, pra ir pra 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno? O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso. né? Falta 16. 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada, tudo nessa bem, rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Aí. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Aqui, sábado 9 da noite. Então, Sábado 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo sacou, e Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que joga. A verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro do... Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença. Não, acabou. Não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Não tem... Que diretor da onde, Godoy? Daqui? Da Ecobir. Então quer fazer jabá agora, então, não, aqui, quer cobrir. Por isso que eu não falei o produto. Mas eu tô te perguntando. Então vamos lá. O senhor trouxe algum barril pra nós? Não, só tô perguntando. Você responde sim ou não? Maurício Cruz, não, manda os barris. Mas você trouxe algum barril? Tá lotado pra você, porta-mala. Pra você, não, nem pra de você. perto. Já fez um jabá do Ecobir, que por sinal, na festa de final de ano vai ter pra nós. Que por sinal, os caras que tomavam em determinado lugar um chopp aí, era tudo do Ecobir, né? Não. Era assim. Num lugar. Num lugar aí. Que todo mundo, aquele negocinho, Tá. passava faca, não passava? Olha, ei, mundo. Ô, Léo, conta pra mim do Juventude. A Juventude perdendo jogos em casa, independentemente do Flamengo, Corinthians, São Paulo, dos clubes grandes, né? O Juventude é grande também. Mas agora, por exemplo, pega o Mirassol. O Juventude não pode deixar ele fazer pontos dentro de casa. Se deixar, o Juventude... Coloca a outra parte da tabela lá pra mim, Cascão. Aqui no apito final, vamos lá. Coloca aí, quem que tá aí comigo pra fazer isso? Vamos lá. O Juventude tá com 21 pontos. O Juventude precisa fazer 23 pontos nos próximos 22 jogos. Pra não cair. Tá ferrado. Né? É difícil. Léo? Pois é, Neto, até existia uma expectativa, né, da torcida, do Juventude, dos jogadores, de escapar do rebaixamento nessa rodada, porque sairia da zona em caso de um bom resultado contra o Flamengo. Mas é claro, né, o torcedor do Juventude, ele nunca vai contar
com uma vitória fácil contra um adversário como o Flamengo, vocês estavam ressaltando. Realmente o time do Filipe Luiz é um time que domina muito o jogo, 75% de posse de bola, dificultou bastante a vida do Juventude, que viveu ali de algumas escapadas, principalmente na segunda etapa, mas não conseguiu levar grande perigo ao gol do Rossi, permanece na zona de rebaixamento, mas olha, Neto, pelo que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, não vai ser surpresa se o Juventude daqui a pouco escapar da zona de rebaixamento nas próximas rodadas, porque dos times gaúchos é o que mais tem dado alguma esperança, algum sinal de que possa se recuperar. O Grêmio está muito mal, o Inter está muito mal, os dois vão disputar o Clássico Grenal no próximo final de semana e o Juventude vai ali, comendo pelas beiradas, já venceu o Ceará no Nordeste. Volta aqui para o Brasil, porque sim, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 23ª, que tem o Flamengo, que segue com o Flamengo na liderança da competição. Direto, ao vivo, a gente está vendo. Olha a Mari Becker onde está, lá em Caxias do Sul. Tô vendo que a torcida do Flamengo ainda não foi embora, não é, Mari? Porque o rubro-negro venceu por 2-0 e segue na liderança da competição. Tudo bem aí, Mari? Tudo bem, Bruno. Uma boa tarde para ti, aos amigos aí da equipe F. A torcida ainda está aqui, mais de 3 mil torcedores estiveram aqui hoje no Alfredo Jaconi. O Flamengo que fez aí o que precisava, eu vou até deixar a imagem da torcida para a gente ver, Bruno, que o Flamengo fez o que precisava aí para quebrar o tabu de 28 anos e venceu o Juventude por 2-0 aqui no estádio Alfredo Jaconi. Juventude até começou pressionando mais, mas em seguida o Flamengo assumiu o domínio do jogo. Na primeira finalização certa no gol, o Flamengo balançou as redes. Aos 31 minutos, Saúl colocou na cabeça do Arrascaeta para abrir o placar. Esse que foi o 13º gol do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro. Ele igualou a melhor temporada dele até hoje, que foi em 2019, onde também marcou 18 gols. Na segunda etapa, Danilo colocou Luiz Araújo na cara do gol, mas o camisa 7 acabou chutando em cima do Jandrei. Já no final do primeiro tempo, a Arrascaeta de falta acabou na trave aí, né? E aí no final do primeiro tempo, Emerson Royal de cabeça marcou o segundo dele para o Flamengo. Com a vitória, o Flamengo chega aos 50 pontos e na próxima rodada tem aí o clássico contra o Vasco, mas antes disso enfrenta o Estudiantes pela Libertadores num jogo super decisivo e super importante. Já o Juventude aí permanece na zona de rebaixamento e enfrenta na próxima rodada o Mirassol. Bruno, essas são as informações aqui desse primeiro jogo dessa rodada do Flamengo, que continua líder. Boa, Mari. Você volta então já pra gente ouvir o Filipe Luiz, certo? Até já, tá? Isso. A Mari vai lá pra entrevista coletiva. É bom ouvir, né? Na íntegra, né? Na íntegra. O Filipe Luiz e também a zona mista. Isso, ainda mais o Flamengo, né? Que tá no topo ali da... E com o Arrascaeta brilhando mais uma vez, Breiler. Já não é novidade, né, Bruno? Não, a Mari destacou aí, 13 gols já. O que o Arrascaeta faz nessa temporada, 13 gols no Campeonato Brasileiro. Ao todo, na temporada, são 18. 13 assistências do Arrasca, então 31 participações em gols de um meia que cada vez mais é um atacante decisivo, chega muito na área e o gol que ele faz hoje é de centroavante, o cara que chega dentro da área, praticamente ali na pequena área para cabecear, para surpreender, uma jogada muito bem tramada pelo Flamengo. Olha a inteligência do Saúl, né, na leitura do espaço. O Reginaldo, lateral do Juventude, sai na perseguição ao Samuel Lino e o Saúl preenche ali muito bem o espaço para cruzar e achar o Arrasca para fazer o primeiro gol. Aí o Flamengo já era dominante no jogo, o Flamengo já tinha mais posse de bola, tinha mais finalizações, mas não tinha conseguido acertar o gol. E quando acertou, o Arrasca foi preciso. Mas se tivesse um pouco mais de refino técnico ali dos homens de frente do Flamengo, poderia já no primeiro tempo ter aberto uma vantagem maior pelo domínio que o Flamengo teve, domínio territorial em campo. O time do Thiago Carpini, o Juventude, fez até foi um 4-5-1 praticamente ali sem a bola, né? O Nenê ficava mais livre de marcação, o Talhari fechava pelo lado esquerdo. O Juventude tinha o propósito de se defender e tentar arrumar ali uma bola parada, uma falta perto da área do Flamengo. O Flamengo foi hábil nesse aspecto de não dar esse presente ao Juventude e também de conseguir controlar bem o jogo para não deixar o adversário cercar a área. Então foi um jogo de pouco trabalho para o Rossi. O Jandrei não pode dizer o mesmo, né? Teve de fazer intervenções, mas o Flamengo, mesmo com modificações,
conseguiu uma vitória importante, né? Quebrando um tabu. Pois é, quase 30 anos. 1997, né, Bruno? Não tinha nem ponto corrido ainda. Não, e nesse campeonato, né, no mesmo ano em que o Flamengo enfrentou o Juventude na fase inicial, na segunda fase, que era ali dividido em grupos, o Flamengo voltou a enfrentar o Juventude, perdeu uma, ganhou outra, mas para mostrar como o Juventude é um adversário difícil não só para o Flamengo, mas para os times do Rio. Os times do Rio sempre tiveram muita dificuldade de ganhar no Alfredo Jaconi, e o Flamengo do Filipe Luiz não tem se intimidado com tabus, se intimidado com marcas adversárias. E aí o Emerson Royal, né, aproveitando muito bem a oportunidade, já que o Varela não estava à disposição, sentiu ali uma pubalgia, e o Emerson Royal foi um dos melhores do Flamengo em campo e ajudou a garantir essa vitória importante. Não há tabu que resista a esse homem. Temporadas com mais gols do Arrascaeta pelo Flamengo, então, que vocês destacavam. O Arrascaeta já igualando a temporada dele mais artilheira, que foi 2019. Olha que bom sinal, prof, pro rubro-negro. Fora os ameaços, a bola na trave, na cobrança de falta, e está se tornando uma constante desse campeonato, né, Bruno? Mas desculpa, prof, como a média de gols por jogo, ela é ainda superior, não é? A dessa temporada, claro, porque a gente ainda tem quantos meses de temporada? Setembro, outubro, pelo menos mais 3, quase 4 meses. São 3 que no câmbio mundial valeriam 6 meses para qualquer outro. É verdade, né? É isso aí. Mas o Arrascaeta, ele tem se tornado especialista em aparecer. O peso desses gols é importante, né? Hoje mesmo o jogo não estava fácil, do ponto de vista defensivo, o Juventude se segurava bem, e aí o Arrasca aparece, como já apareceu, por exemplo, naquele jogo com o Grêmio, que acaba empatado por uma eventualidade, mas ele acha a brecha, né? E hoje também menção honrosa às assistências, né? O Saúl deu uma bela assistência para ele, e o Carrascal dá uma bela assistência para o gol do Emerson Royal. E que são 2 jogadores que acabaram de chegar. Não adianta, a individualidade acaba falando mais alto, né? Quando você tem jogadores como esses, você pega a escalação que o Flamengo coloca em campo, as substituições que ele faz, é coisa que nenhum outro time no Brasil pode fazer. O Juventude até fez o que poderia fazer, uma bela partida do ponto de vista defensivo. A única chance mais aguda que teve foi aquela que o Rossi pega em 2 tempos, né? Acho que do Talhari. É muito pouco do ponto de vista ofensivo, mas é o que um Juventude pode fazer contra o Flamengo. Foi paralisado por conta de impedimento também, não foi, prof? Era um dos poucos lances que o Juventude se mostrou no ataque. Muito pouco. E o Arrascaeta concorrendo com o Caio Jorge, o melhor do campeonato, Zé Elias. É a questão da importância, né? O Caio Jorge não deixa de ser importante, para mim, um dos principais jogadores da equipe do Cruzeiro, mas ele é um finalizador, né? Ele depende muito dos outros, embora já tenha feito, acho que se não me engano foi o jogo contra o Botafogo, não foi? Que ele fez um golaço. Foi Botafogo e foi na Libertadores também, que ele cortou, né? Eu acho que foram esses jogos aí que eu lembro que são muitos gols, né, do Caio Jorge. Mas acho que o Arrascaeta é o pacote completo, né? O cara que arma o time, é o cara que dá as assistências, são 13 assistências, né? Ele participa do jogo ativamente. E ele tem um papel de liderança nesse Flamengo. Esse ano de 2025 é um ano de 2025 diferente. O próprio Bielsa falou isso na coletiva da seleção do Uruguai, né? Falou, o Arrascaeta, eu quero parabenizar ao departamento, acho que de fisiologia, ao médico, ao físico. Não, ele está sendo mais regular do ainda, Flamengo, do Flamengo, por conta que é um novo jogador. E ele não está se lesionando, né? Se você observar, ele não está machucando. Nos últimos anos, ele tem sempre um período em que ele volta, lesiona. Agora não. Agora ele está jogando. Agora a questão além do Arrascaeta eu acredito que estão fazendo um trabalho diferente com ele, né? Em termos de preservar, segurar o trabalho no dia a dia, respeitando às vezes a individualidade. Aí o jogador também entra com a questão de opa, peraí, eu posso jogar, não posso jogar, sabe? O autoconhecimento que o ajuda, mas precisa ver também o time do Flamengo. Eu acho que ajuda muito o Arrascaeta nesse sentido, porque todos trabalham, todos correm com a bola, sem a bola. Esse time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro, sem a bola principalmente. Se você observar o time do Flamengo, ele perde a bola, todo mundo pressiona. O time do Flamengo nos primeiros 15, 20 minutos normalmente não deixa o time adversário jogar. Aí faz o gol, tem o controle do jogo, depois recua e administra o jogo até acelerar de novo e depois conseguir mais gols. Um grande exemplo que eu acho que o time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro sem a bola
foram os 2 jogos contra o Internacional Nossa Senhora, ali foi um banho. O que eles fizeram ali, e eu acho que o Felipe entendeu que o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, tinha dificuldades. Agora não, agora você já vê um time mais equilibrado, com a entrada do Saul, que é um cara mais experiente, então a bola vai para um lado, a bola vai para o outro. Ele sabe se projetar na hora certa, então você não tem os espaços deixados como se deixava antigamente, não, ou recentemente. Então é impressionante. Você vê, só para te dar um número, eu estava assistindo o jogo ali com os teus amigos na redação. Tudo rubro-negro, viu, Zé? Rubro-negro? Todos não, só o JP. Ah, entendi. Então, e aí falei para eles, né, assim, ó, se bobear no segundo tempo, dá até para colocar o Felipe Luiz ali, atrás do último jogador do Flamengo, falou assim, agora toca, pega a bola, vamos jogar para outro lado, distribui, vem cá, toca ali por dentro, porque o time do Juventude praticamente ficou o tempo todo atrás, e o time do Flamengo toca aqui, pressionando, joga para um lado, depois joga aí vira, sabe? Parecia a brecha, né? Parecia um treino que normalmente o time faz durante a semana, aquele 8 contra 9, né, 7 contra 6, 5 contra 4, porque é impressionante a superioridade do Flamengo. Segundo tempo, passes do Juventude, 85. 85 só? Passes do Flamengo, 288. Só no segundo tempo. Quer dizer, só no segundo tempo o Flamengo passou mais de 200 passes a mais que o Juventude. 203 passes a mais que o Juventude. Com nota artística, então são 50 pontos, professor. Esse ano a gente vai ter, talvez, campeão e vice com mais de 80, 85 pontos. Muito provavelmente, porque a campanha do Palmeiras já é a melhor campanha do Palmeiras, melhor das que o Palmeiras é campeão. E ainda tem o Cruzeiro nessa disputa também. Lembrando que agora o Cruzeiro só vai pensar em Copa do Brasil lá na frente, enquanto Flamengo e Palmeiras vão dividir a atenção com Copa Libertadores. E essa noção que o Zé falou, noção até coletiva, né? Do time que ataca, do time que defende em bloco, junto. A gente vê muito jogador de defesa do Flamengo atacando, porque tem a segurança, porque sabe que o time vai voltar. Isso aí tem muito a ver com os jovens não, mas com os jogadores que chegaram depois, né? Sim. Jorginho, Samuel Lino. Saul também? Saul. Todo mundo entrou como se já jogasse aí há muito tempo, entendendo a ideia do técnico. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final deste vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos torcer para que o Flamengo continue na liderança, né? Tá com 50 pontos. E que o Flamengo possa cada vez mais se acertar em campo. Daqui para frente agora vai se afunilando, mas o Flamengo é forte. O Flamengo é guerreiro. E segue líder, isolado aí do Campeonato Brasileiro. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo também. E também, galera, lembre que os créditos estão na descrição do vídeo. Sendo assim, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.